Eu montei o bar em novembro de 1980. Nós vamos fazer esse ano 45 anos. Tudo que de uma brincadeira acabou passando todo esse tempo aí e virou uma coisa bem profissional hoje. As pessoas ainda daquela época ainda vêm hoje, né? Hoje eu sou mais amigo dos filhos dos meus amigos do que dos meus amigos, porque reciclou. E o bar, ele tem uma tradição de rock and roll, né? Sabe, de noite. E também isso há muito tempo, né? Nós estamos propriamente na quarta geração, né? A gente acabou criando o Rock Go, né? Isso foi baseado na MTV, na época que todo mundo assistia, tinha também o Rock Go deles lá, né? Aqui a gente fez da seguinte forma, a gente reuniu todas as bandas que tocavam pra gente e cada uma montou um time. Então a gente alugou um lugar, né? Que foi, o primeiro foi na FIB, depois o segundo foi no Bate-Bola. A gente acabou fazendo só esses dois. E como que era? Funcionava, né? Era o seguinte, as bandas jogavam futebol, dividido em chaves, né? Aí quem ganhava ficava e quem perdia subia no palco para tocar. Então você tinha som o dia inteiro e terminava com a banda campeã fazendo o som, né? Foi uma coisa muito legal e era muito interessante, né? Só que muito trabalhoso. Aí eu tinha, na época, a Valéria, que infelizmente ela faleceu, que foi uma grande parceira minha, né? Sabe, minha ex-mulher, mãe da minha filha e sócia. E a gente dividia bem esse trabalho, né? Então ela cuidava de uma parte, eu cuidava de outra. E aí chegou uma hora que foi muito cansativo e a gente resolveu parar porque é muito trabalhoso. O sonho é tocar no armazém. Eles podem tocar em qualquer outro lugar, na região e tal, mas tem que tocar no armazém, por quê? Porque é onde eles acham que vão ser reconhecidos, né? E vão saber que vão fazer parte de um contexto maior, né? Porque o armazém acaba sendo referencial para essas bandas para abrir espaço em outros lugares. Quando as pessoas ficam sabendo que já tocou no armazém, é porque eles estão propriamente prontos. Questão que se faz razão da vida, interligados órgãos que a um só se ligam, tentam principalmente nos provocar tensão, pra que o sangue jorre com uma certa pressão. Eu montei a minha primeira banda aqui em Bauru, chamava Psicoclepsidra. Era uma mistura de Joy Division, eu nunca toquei cover, eu sempre gostei de fazer as próprias músicas. Era uma mistura de Joy Division com Bauhaus e com letras em português mesmo. Aí depois eu fui morar em São Paulo e lá eu fiz uma banda com o Daniel Daiben, que é daqui da cidade também, hoje é um grande músico de jazz lá, de blues também.
Mas era uma banda de rock, chamava Caos Girassol. A gente tem um disco gravado dessa época, a gente tocava lá em São Paulo, também tudo com música própria. Aí depois eu voltei para Bauru quando eu me formei em rádio e televisão, comecei a fazer jornalismo aqui. E em 98, que foi isso, eu montei o Norman Bates e os Corações Alados, que existe até hoje, né? Já faz 20... O aniversário de 25 anos foi no Sesc em 2023. Então, 27 anos de banda. E a gente vai lançar um disco duplo. Agora, finalmente, a gente quer lançar em vinil, sabe? Porque eu gosto muito do vinil. Estudo, fascínio, deprimente, que deixa a gente independente. Você é a sujeira mais querida, serás minha esposa e minha vida. Obrigado, galera. Esse foi o Norman Bates e os Corações Alados. Música de Bauru para Bauruense. Muito obrigado. Se você lembrar dos anos 90, na Avenida Duque de Caxias, tinha umas 4 ou 5 quadras com uma casa noturna do lado da outra, sempre tocando rock. Tinha uma outra que tocava jazz, outra tocava um blues, mas o resto era rock. Bauru era uma cidade do rock. Eu lembro que a minha avó me mandou uma revista Veja, que era Veja São Paulo, já existia. E a capa era Bauru. Bauru, a Seattle brasileira, de tantas bandas de rock que existiam aqui. Teve uma época em Bauru nos anos 90 que tinha bastante união de bandas nos anos 90 que tinha Mercado de Peixe, tinha Mamuletes Rock and Roll, tinha Kama Sutra, tinha Crepúsculo, tinha Angry, tinha Bonequinho, tinha banda que não acabava mais, sempre estava saindo uma nova, todo final de semana. Duque tinha um monte de casa de show, tinha várias casas de show na Duque, o pessoal saía, ia, lotava. O que a gente foi perdendo com o tempo. Você não vê mais nicho. Então a gente tem a Semana do Hip Hop, que junta bastante pessoal do rap, tem os Vitórias Rock, etc e tal, que junta o pessoal do rock, mas assim é meio que uma vez por ano, tal. Não tem uma força assim de estar sempre todo mês fazendo um evento. É legal existir a banda cover. Tá? É legal, só que ela toma o lugar do autoral, isso sem sombra de dúvidas. A vida inteira eu trabalhei com cover, cantando em bailes, festas e de tudo, né? Na verdade, quem vive da música faz de tudo um pouquinho com relação à música, né? E após a pandemia, na pandemia a gente ficou foi muito difícil para os artistas, inclusive para mim. Então a gente não tinha onde trabalhar. Aí a gente começou a se informar sobre editais para poder sobreviver, né? Sobrevivia com lives, eu fazia muito serenata na pandemia, foi uma coisa muito interessante e que eu fiquei muito gratificada, é bem lindo mesmo. E aí a gente procurando edital, a gente conseguiu ganhar um edital do PROAC, do Estado de São Paulo. Então pela primeira vez eu fiz um disco, porque antes eu nem imaginava que seria possível. Eu produzi um disco, que é muito caro, né? E para o artista do interior é inviável, né? A gente conseguiu e a gente tinha proposto, né? A gente ganhou com essa proposta de cantar compositores de Bauru e região. Então eram músicas autorais de amigos e compositores de Bauru e região. Aí fizemos o disco, ficou belíssimo, eu acredito. E foi assim, a primeira vez, o primeiro disco realmente que eu tenho foi esse. Nasci pra ser bamba, quem é não descamba, luta até o fim, sim, sim. Nasci pra ser bamba, quem é não
profissionalmente, já com 14 anos eu já estava carregando caixa, né, para banda, de conjunto. E aí com 18, 19, né, o pai falou, se quer ser músico vai ter que estudar. Então, olha, o Milton Nascimento tá com uma escola lá em Belo Horizonte. Aí tinha uns parentes lá em Belo Horizonte e me mandaram para lá e eu fui estudar na escola do Milton. Aí fiquei 1 ano e meio, né, estudando música na Escola Livre de Minas, né? Em 85, 86, a família estava se mudando aqui para Bauru. Então eu vim para Bauru junto com a família. Mas no interior tem uma cena que ainda não chegou na grande mídia. Eu já fui tocar em tudo quanto é lugar. Ribeirão Preto, Campinas, né? Se você pegar os grandes centros, não tem como Bauru tem, cara. Não tem a cena que Bauru tem. Não tem. Chegou a pandemia. Todo mundo enclausurado, todo mundo dentro de casa, né? Foi onde eu produzi meu disco agora, né? Totalmente autoral, né? Só eu e o violão, né? Que foi o meu encontro com o violão, que é minha base, né? de composição. Tem ali 10 músicas e ele foi composto durante a pandemia. Taichuan dança com o vento, posso ver o teu cabelo brilhar com o sol. Linda atriz, cinema que contracena com a realidade do meu filme. Sou caipira, e daí? Sou caipira, e daí? Mas sou caipira. Bauru tem uma história musical fantástica, né? Se você for estudar a história musical de Bauru, sempre teve músicos bons, sempre teve uma noite boa, né? De casas com... Bauruense tem essa coisa de curtir música ao vivo, né, cara? E eu acho que o que ajudou muito também foi a TV Bauru, né? Porque foi a primeira TV do interior da América do Sul, né? Foi aqui em Bauru na década de 60. E a TV mantinha uma orquestra, uma banda, né? Para acompanhar os artistas que vinham de fora. Porque naquela época a TV era ao vivo. Então os artistas vinham e tinha que ter a banda aqui preparada para acompanhá-los durante a apresentação aqui na TV Bauru. Aí veio uma outra geração na década de 70, que a gente já conhece, né? Que é o Paulinho Saca, o Norba, o Paulinho Kobe, excelentes músicos, o Gobinho, sem falar no Jorge Vidal, né, já saudoso. E com isso deu continuidade nos anos 80, com a redemocratização do país, né? A MPB voltou nos anos 80 mais livre, sem censura, né? Então a música popular bauruense também se fortaleceu com essa redemocratização, com essa liberdade nos anos 80. Sou profissional desde 84, 85, que eu tirei a minha primeira carteirinha da Ordem dos Músicos. E estou até hoje. A gente não vai pela avenida, mas eu sempre falo, a gente vai pela marginal ali, mas a gente chega.